Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso penúltimo encontro dessa série sobre a herança da coruja, do Chris Marquer. E hoje a gente vai falar justamente da tragédia. Um episódio que, para mim, desde o início, eu tinha como bastante expectativa, já que lida com a minha área de trabalho, que, para minha surpresa, é um episódio com uma conexão Grécia-Japão. Então eu vou tentar falar um pouquinho como eu percebi esse episódio, como eu enxerguei tudo isso, e aí teremos ainda as palavras da Juliana e do Leon, e abrimos para um debate. Então, o episódio, ele começa já com a apresentação ali de uma rua no distrito, na região de Shinjuku, em Tóquio. E só um breve comentário que para mim tem a ver com a legendagem. Aparece ali na legenda, né, na hora de falar dessa rua, né, a Golden Guy, e aparece Golden Gay na legendagem, que para mim eu até achei que pudesse ser uma influência do inglês. Dans les ruelles du Golden Guy, à Shinjuku, juin 87. Da noção de gay, de alegre, né? Por ser uma rua de movimento, de alegria. Mas não, é porque tá errado na legenda. Se vocês perceberem, em francês é só Golden Guy, e Guy é uma palavra em japonês, que se a gente fosse escrever, né, traduzir, seria GAI, que é uma palavra em japonês que, dependendo do caso, pode designar justamente rua, estrada, ou até mesmo um pequeno bairro, um lugar. Então, a Golden Guy, o Golden vem do inglês mesmo, é um estrangeirismo, mas é justamente como se fosse a Rua de Ouro de Shinjuku, que é essa região que parece que é uma das poucas ruas que sobreviveram estruturalmente até a um processo de demolições e reconstruções na região, e que manteve muitos pequenos bares, casas de shows, de espetáculos. Então é um inferninho, né? O Leão está falando aqui da gentrificação pelo chat. Pelo que eu estava lendo, é até mais bizarro, né? Até pior, porque era um processo em que a máfia, né, a Yakuza, principalmente, botava fogo nos imóveis para depois, com o terreno arrasado, vender para novas construções mais caras. E o que se diz é que essa rua, como tinha muitos bares, as pessoas ficavam lá a noite inteira, então sempre tinha alguém vigiando. Então a rua nunca foi destruída, os lugares nunca foram demolidos ou depreciados, porque sempre tinha gente ali. E o que eu achei muito interessante isso é só aquela brincadeirinha, aquela coisinha que o Marquer vai colocar, que é a câmera, quando está se encaminhando, passando pela rua, ela vai bater justamente numa porta com escrito em francês. Então você tem lá o GT, né, que seria a porta de saída para o cais, né, para o pier. Só que há uma curiosidade, que um dos filmes que o Marquer ficou famoso no início da carreira é justamente um curta-metragem chamado La Jetée, né, que seria o pier, o cais. Então tem uma brincadeira do Marquer com a sua própria obra ali, tem essa chamadinha, assim, para se você perceber, ele está falando de si mesmo, está se colocando ali também nesse lugar. E ele vai, a partir daí, dialogar bastante com uma possível relação entre esse teatro grego e um teatro japonês. E eu já vou deixar meio que de bate-pronto a minha opinião. Eu não acho que tem toda essa relação que o episódio constrói, não da forma como o episódio constrói. Eu acho que tem similaridade, mas eu acho que não há essa relação como se o teatro no japonês, que é a representação mais clássica, tivesse um paralelo muito claro com a tragédia grega, como em alguns momentos ali, figuras como o Xenakis, o Vassili Vassilikos vão defender de que o teatro grego
tinha muito parentesco com o teatro japonês, ou o teatro japonês herdou muito desse teatro grego. Tem uma fala do Xenakis que eu acho particularmente divertida, porque ele vai dizer lá... Cousinage, non, du point de vue sang, je ne pense pas. Peut-être dans l'extrême antiquité de l'espèce humaine. Mais la musique japonaise, le théâtre do et même le kabuki ont une parenté qui, à mon avis, une parenté très très grande avec certainement le drame antique. Et je ne peux pas le démontrer, mais je suis sûr qu'on peut trouver des correspondances entre les deux. O que é meio que não temos provas, mas temos convicções, né, da série do Marquet. Essa relação, eu acho que ela parte muito de uma percepção que é influenciada pela obra da Medea, do Yukio Minagawa, que é essa peça que aparece em alguns momentos sendo mencionada. É uma obra que fez muito sucesso e circulou por alguns anos na Europa durante os anos 80, que é exatamente o período pré-série do Marquet, né? O Marquet faz essa série no final dos anos 80. Então, ali entre 83, 84, 85, até essa primeira metade dos anos 80, essa peça do Yukio Minagawa, ela circulou a Europa, inclusive é uma das peças que ajudou a fazer a carreira desse diretor de teatro, a ponto de que, eu não sei se ainda nos dias de hoje, mas durante bastante tempo ele era todo ano chamado para dirigir uma montagem de Shakespeare na Inglaterra, por exemplo. Ele virou um diretor internacionalmente conhecido. Só que aí entra essa questão. É um diretor internacionalmente conhecido que utiliza muito das suas referências como alguém do teatro japonês, que se formou no teatro japonês, mas que se formou no teatro japonês já num teatro moderno, que bebe na fonte do teatro no, bebe na fonte do teatro kabuki, mas que já tenta implementar um fazer teatral com características modernas. O grupo mesmo dele, que é um grupo dos anos 60, era um grupo chamado Gendaijin Gekijo, que seria, numa tradução, o teatro do homem moderno. E é um diretor que, depois dos anos 70, vai ser chamado por um grande teatro, uma grande companhia, para dirigir Romeu e Julieta, e a partir daí vai dialogar muito com um teatro ocidental e principalmente com o Shakespeare. E o Shakespeare, se nós formos buscar algumas das leituras, é alguém que bebe muito na fonte do teatro grego. Então, ele tem uma fonte que é uma fonte ocidental, que é uma fonte que bebeu no teatro grego, e ele tem uma relação com o teatro clássico antigo japonês, que tem uma estrutura de canto, dança e drama que, em alguns pontos, vai se assemelhar à do teatro grego. Você tem um dos pontos característicos da estrutura das peças de um teatro japonês, é algo que influencia tanto o no, quanto o kabuki, quanto o bunraku, que seriam outras modalidades que destoam do no em vários pontos, mas mantém uma característica geral, que é algo chamado jo-hakyu. O jo-hakyu ele faz referência a 3 elementos que praticamente toda arte deveria ter, toda arte de representação deveria ter, que é um início lento, suave, um acelerar gradativo e um encerramento abrupto quando se atinge o objetivo. E isso, de certo modo, tem características similares à noção da curva dramática, que tanto se discute, se fala do teatro grego, de uma apresentação dos personagens, de uma apresentação da trama na parte inicial das tragédias, um desenvolvimento desses acontecimentos e um final logo após o clímax. Então, há uma estrutura de como a história é contada que conecta relativamente essas formas de teatro.
E aí eu voltei para um texto que eu estudei na época do mestrado, que é um texto de um diretor de teatro e acadêmico estudioso do teatro japonês, chamado Mitsuya Mori, que é um texto, eu posso até colocar ele está em inglês, mas se vocês tiverem interesse eu posso colocar depois a referência, que eu tenho esse texto em PDF, que é um texto em que ele vai falar sobre uma visão da teatralidade a partir do olhar de um teatro japonês. E ele já começa o texto deixando claro que o conceito ocidental de teatro não existia num Japão pré-moderno. Existe um termo em japonês que comumente se traduz como teatro e que, por sua vez, o que existe de teatro fora do Japão não é referenciado com o mesmo termo. Ou seja, há uma preocupação linguística, inclusive, de diferenciar o que a gente chama aqui de teatro no, teatro kabuki, teatro bunraku, do que eles chamam de teatro em relação ao teatro japonês e ocidental. Existem diferentes termos. E, no geral, o Mori vai discutir muito sobre uma relação que ele traça, e ele produz, inclusive, alguns gráficos para tentar ilustrar isso, de uma relação entre um ator que se relaciona com um papel, eu estou fazendo uma tradução livre aqui, né? Mas um ator que se relaciona com um papel diante de um público, e ele usa um termo que em português a gente não usa tanto, que é a noção do jogador, né? Em francês você tem mais também essa noção do jogar, né? Do player, como quem interpreta no teatro, né? Então, há o ator, o papel e o público, mas há esse jogador, o personagem e o espectador. Então há um ator que joga com este papel que se transforma em personagem diante de um público que vira espectador. Ele faz um descolamento entre o que seria uma camada da realidade do ofício direto, do ofício empírico ali desse ator, com um nível subjetivo da construção do personagem em relação à plateia. Então, a ação desse ator em um papel diante do público é o que vai fazer com que ele se coloque no papel de um jogador, um intérprete, que cria um personagem que é visto pelo espectador. Essa relação toda que o Mitsuya Mori vai traçar é porque ele vai dar alguns exemplos de como no teatro japonês, tanto no no, quanto no kabuki, quanto no bunraku, você tem momentos em que, de algum modo, essas camadas se descolam. Algo que até no final ele defende que nós gradualmente nos acostumamos com uma noção moderna, pós-moderna de teatro. O Lehmann, o Hans X. Lehmann vai falar de um teatro pós-dramático, que é esse teatro em que, em alguns momentos, o ator se descola do personagem e se relaciona com o público como ator e não como personagem. Assim como o público, em alguns momentos, vai se relacionar com esse espetáculo não como assistindo uma ficção, mas como, em algum momento, assistindo algo que está inscrito na mesma realidade que ele naquele momento. Então, uma suspensão entre o que é ficção e realidade dentro do próprio espetáculo, que acontece muito comumente no teatro japonês, e mais do que isso, que o drama grego, ou mesmo posteriormente o drama europeu, ele primariamente seria uma encenação da ação que olha para o futuro. Enquanto que o drama no, ele é uma encenação de um sentimento que olha para trás no passado, ou melhor dizendo, no teatro no drama no, não se faz distinção clara entre passado e presente. Os personagens vão e voltam desses dois mundos. E aí ele vai apontar que há quem vincule isso
há uma perspectiva budista, uma visão budista, que não apresenta o mesmo senso de história linear, tradicional, que, por exemplo, a noção de história cristã. Então, um dos pontos, uma das questões do teatro no, principalmente, isso no Kabuki e no Bunraku não está tão presente, mas do teatro no, é que o personagem principal, ele é como se fosse um espírito, e esse espírito transita entre passado e presente, e os outros personagens estão no passado, estão no presente. Ele muitas vezes se relaciona de modo presente e real em relação ao próprio lugar da cena e aos músicos que o acompanham, e volta para o plano ficcional. Então, essa condução, ela vai acontecer de uma forma que aí, mais uma vez, o Mori vai defender que há uma distinção entre a origem do teatro ocidental, que ela vai acontecer muito mais de um modo épico. Ela acontece muito mais numa forma épica, onde o personagem principal ali, ele tem um papel, em grande parte, de narrador. Para citar aqui um outro trechinho, né? Quando o drama foi inventado na forma do no Japão, não foi da mesma forma que a tragédia grega, ou mesmo que o drama ocidental posterior. O no consiste não apenas de diálogos, mas, muito mais importante, de narrativa e formas líricas. As falas incluem descrições explanatórias ou até mesmo direções de palco, e as palavras do coro, que muitas vezes fala como narrador e às vezes fala como personagem. O Shite, que é esse personagem principal, ele também faz papel de narrador das suas próprias ações. Então a trama não é formada pela plateia que, a partir dos diálogos, entende o que acontece, mas ela é entregue para a plateia na forma de um épico. Ela é narrada para a plateia. Então, estruturalmente, eles são muito distintos na sua escrita. Mas eles têm, dentro dessa estrutura, pontos fundamentais de convergência. Como eu falava do Joe Hakyu, dessa estrutura que vai construir uma curva dramática no teatro japonês, de uma apresentação gradual dos acontecimentos, uma aceleração e depois um final abrupto pós-clímax. E uma outra questão que é algo que eu acho que eu já até mencionei aqui num episódio passado, mas que é uma relação que presente na cultura japonesa, que vai estar muito presente nesse teatro japonês, que é da onde eu pude estudar, que é uma relação entre o giri, que são os deveres sociais coletivos, e o ninjo, que são os sentimentos individuais. E uma noção de, assim como nós falamos da democracia ateniense e falamos dessa sociedade ateniense coletiva que publicizava as suas ações, e da tragédia, inclusive, como esse lugar da reunião do coletivo, onde as pessoas iam para assistir esse acontecimento que fala para toda a coletividade, há presente no drama japonês essa relação da importância do giri, do dever com o coletivo, do dever para com a sua coletividade, a sua sociabilidade, em relação à vontade individual, ao desejo individual. Aí eu poderia fazer um vínculo direto com a Efigênia em Aulis, quando o Agamenon tem o dever para com o coletivo de sacrificar sua filha para que bons ventos o guiem à guerra contra Troia, mas, ao mesmo tempo, a vontade e o desejo individual da Efigênia é que ela não quer morrer. Mas ela precisa se sacrificar em nome do coletivo. Então, essa disputa entre uma vontade do indivíduo, um desejo individual, com a necessidade do coletivo, é algo fundamental dentro do drama japonês, especialmente do Kabuki e do Bunraku, que falam de forma um pouco mais direta das relações dos indivíduos ou da sociabilidade. Então, é interessante porque, até para fazer esse contraponto, eu estou aqui misturando, assim como nas falas do Vassilikos, do Xenakis, há uma mistura entre o que é no e o que é Kabuki, por exemplo, que são formas teatrais completamente distintas.
Fui até resgatar lá. Eu tenho esse livro aqui que eu usei bastante na época que estava estudando, da Darcy Cusano, que ela vai falar que os teatros Bunraku e Kabuki numa visada barroca. E ela vai fazer uma analogia toda do que foi o Bunraku e o Kabuki em relação ao No, de certo modo, como foi um teatro renascentista em relação a um teatro clássico, principalmente um teatro barroco, um teatro de influência shakespeariana, e um teatro barroco, mesmo um teatro barroco tardio, depois um teatro romântico, que vai beber na fonte das tragédias, já que a gente estava falando em beber aqui antes, ele vai beber na fonte das tragédias, mas ele vai tratar muito mais da sociabilidade coletiva das grandes cidades. Ele vai tratar não apenas dos grandes reis, príncipes e heróis, mas dos cidadãos urbanos, do pequeno burguês, ou, no caso japonês, do courrier, do carteiro, dos amantes, da prostituta. Isso, em nenhum momento, a Darcy Cusano está defendendo de que o Kabuki e o Bunraku são inspirados no teatro barroco. O que ela está traçando é uma analogia, olha, no mesmo momento em que as cidades japonesas estavam se urbanizando, uma forma de teatro mais relacionada a essa urbanidade se constitui, em contrapartida a um teatro no clássico. Do mesmo modo, numa sociedade europeia renascentista e barroca, há uma crescente urbanização e formação das cidades, há uma popularização e constituição de um teatro urbano, de um modelo de teatro. Então, ela vai traçar algumas relações, mas não há vínculo direto de influência entre um e outro, assim como eu não vejo vínculo direto de influência entre a tragédia grega e os teatros japoneses. Tanto que, para a gente encontrar esses vínculos, a gente mistura as modalidades teatrais japonesas quase como se elas fossem uma coisa só, e mistura a peça do Yukio Nenagawa, a Medeia, que é o quê? É uma releitura da Medeia, utilizando influências do Japão, mas que não é No, não é Kabuki, Bunraku menos ainda, porque não é de boneco, mas assim, não é No nem é Kabuki, mas tem elementos, tem características, assim como tem da tragédia grega. E, para encerrar, era só comentar que aquele finalzinho que aparece, né, ele é em Atenas. E aquela figura que aparece, que é a Melina Mercury, era a ministra da Cultura da época, que vai entregar as flores para o ator principal, o Mikijiro Hira, que vai receber essas flores. E vejo paralelos que são bastante interessantes, mas que
acho que estão para além do que seria uma herança, né? Eles estão mais para um diálogo, na minha opinião. Um diálogo que eu acho interessantíssimo, mas um diálogo. E aí acho, para encerrar, acho particularmente interessante também a presença do cineasta grego, né? Eu já esqueci o nome dele agora, que é quem vai fazer uma defesa quase nacionalista, né? De que no meio de toda essa discussão de que os japoneses sabem fazer tragédia melhor do que nós gregos, né? Sabem relacionar a tragédia, ele vai tentar fazer uma defesa nacionalista de que... Πιστεύω δε ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε καλύτερα από κάθε άλλο να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, διότι έχουμε τα εξής προσόντα. Πρώτον, έχουμε την κληρονομία. Δηλαδή, ιδιοσυγκρασιακώς είμαστε μεσογειακοί. Η υπόθεση καθαρός μεσογειακή, η διάβγεια, η φιλοσοφική διάβγεια της τραγωδίας. Δεν υπάρχει μυστικισμός. Μιλάμε αρχαία ελληνικά χωρίς να το ξέρουμε, διότι φθογκολογικός έχουμε το μακρύ βραχή. Δηλαδή μιλάμε φθογκολογικός στην ίδια γλώσσα, έχουμε το ίδιο φωνητικό υλικό. Só eles, gregos mesmos, é que podem restituir a tragédia. Que aí, de outro lado, também acho que é um nacionalismo um pouco bobo até, né? O Alex Minotes, a Juliana está me ajudando aqui. Então, acho que tanto na fala do Alex Minotes de que só nós gregos, porque a nossa língua mudou, mas não mudou tanto, então ainda se parece, porque nós temos os locais onde se encenaram, porque nós somos os verdadeiros herdeiros. Tanto isso me parece uma reivindicação um tanto frágil, como também, para ficar no outro ponto, a fala do Vassílikos, esse grego da diáspora, de que só um povo tão antigo quanto os japoneses pode compreender a nossa antiguidade. E eu compreendi o que seria a Medeia vendo a Medeia dos japoneses. Também me parece um certo exagero ali. Me parece muito essa ânsia de alguém que busca encontrar uma herança perdida, né? Desse grego na diáspora que quer encontrar a sua Grécia passada, que não é mais a Grécia dos dias de hoje, que ele não encontra mais, que ele só encontra na história, que ele só encontra no passado e que tenta se agarrar às aparências que o conduzam a essa relação. Vou ficar por aqui, já passou da hora. Tem mais coisas, se der tempo no debate eu comento. Então, obrigado por me ouvirem aqui e passo a palavra para a Juliana. Oi, gente, boa noite. Acho que chegou mais alguém depois, desculpa, né? Esqueci o nome do músico, chegou depois, mas boa noite também, né? Para todos que vieram conversar com a gente hoje. Bom, é um assunto que me agrada muito, mas que eu também não sei o que eu tenho para falar, especialmente sobre essa relação dessa pretensa herança do teatro japonês, né, e tal. Como se o Gustavo tem lá suas dúvidas, eu então é que não entendo nada de teatro japonês, ou sei lá, do que, né, eu trabalho sempre mais no sentido de pensar os poemas que deram origem às encenações, às tragédias, eles foram feitos para isso, né, mas, enfim... Mas é uma coisa muito interessante para mim e, novamente, o episódio sugere muitas questões, às vezes, que a gente não consegue responder, como essa, por exemplo, da herança, né, do caboclo que eu não conheço mesmo, não vou mentir, né, a gente vive falando de um tanto de coisa que a gente não conhece, né, e esse, então, é que eu vou me deixar de lado de falar dessa coisa que eu não conheço, a gente tem que falar de outras tantas que a gente não tem muita certeza que a gente não conhece. E então eu vou seguir, né, hoje, bom, é uma coisa que eu sempre tenho muita vontade de estudar, mas nem sempre tenho muitas oportunidades, nem tempo. Ultimamente eu tenho podido ler um pouquinho mais, embora não satisfatoriamente para o que eu gostaria de fazer. É sobre a tragédia grega mesmo, né, e aí, à medida que eu fui assistindo o episódio, foi me surgindo algumas lembranças, algumas coisas, e que chegam mesmo a relacionar esse episódio com outros assuntos que a gente discutia nos outros episódios, né, e remete bastante ao episódio anterior. Eu creio que à medida que eu for falando aqui para vocês, talvez vocês entendam por quê, né.
Vou começar do jeito que eu costumeiramente começo falando do título, né, porque passa por aí o que inicia por aí o que eu pensei para falar com vocês hoje, que é esse título e esse subtítulo que sempre me deixam bastante curiosa, né, com esse Tragédia e a Ilusão da Morte. Né, a tragédia, eu acho que a gente não precisa nem, como os últimos palavras gregas que são evocadas ali, ficar se detendo muito sobre elas, né, apesar de que é uma palavra que tem algumas divergências a respeito, né, do que né, por que essa palavra surgiu, o significado de dar-se, né, o nome a esse elemento que é nomeado com essa palavra, que é esse tipo de poema que vai gerar essas representações teatrais, né, é tragédia. Alguns, né, é interessante que geralmente ela é associada a ao berro, né, no Liddell Scott, que é um dicionário de grego e inglês, né, vem o goat song, né, seria como canto, né, o berro do bode, né, o canto do... Não sei nem como é que a gente fala isso, tem um nome para isso, mas me fugiu da cabeça agora, não vou lembrar de jeito nenhum, né. Quando a gente está na escola, no fundamental, a gente estuda os nomes das vozes dos animais, e eu não vou lembrar, já faz tempo que eu passei por isso, agora eu não vou lembrar nem de jeito nenhum, né. E nesse dicionário é interessante porque ele fala um pouco dessa história, dessa tragédia, desse nome que vai ser dado a esse tipo de arte, que é, né, segundo o Liddell Scott, que nesses primeiros tempos, quando esse tipo de representação, por assim dizer, surgiu, né, a gente tinha um bode como prêmio, né, ao vencedor ali daquelas representações e tal, né, mas existem outras versões também, e é interessante que no dicionário de grego e português que eu utilizo, que eu já falei para vocês, quando a gente vai procurar um outro verbete que é associado, e que é o tragódos, né, que é a pessoa que encenaria, né, o ator, pode ser uma das possibilidades de interpretação, nunca tem uma só de tradução, né, essa pessoa que encena a tragédia, né, uma outra possibilidade é que eles dão para a tradução do tragódos, é a pessoa que canta ou a pessoa que dança durante o sacrifício do bode. E aí a gente já vai entrando nas questões que foram discutidas ali no episódio, né, especialmente, se não me engano, o Murray, que vai falar, né, dessa questão do sacrifício, né, que acontecia durante a festividade, no dia anterior às representações no teatro, nas dionisíacas, né, nas festas em honra a Dionísio, Dionísio tem todos aqueles sacrifícios animais, e depois, né, todo mundo de beber o vinho de Dionísio, dormir pela rua, ele fala isso, né, de um dia para o outro, depois uma ressaca danada, o Gustavo falava de beber nas fontes aí, né, a gente talvez tanto beber nessas fontes de Dionísio, do vinho de Dionísio, no outro dia todo mundo, né, que daquele jeito assistir os espetáculos. But one must remember that the Athenians, when they went to the theatre, they sat in seats on one day, those seats on the hillside. From those seats they had seen the sacrifice of 40 or 50 bulls. These bulls had then been cut up in front of them and had been distributed to them. They had eaten those bulls, or those cows, on that particular occasion. They had drunk the wine of Dionysus. The next day, with monumental hangovers after having slept in the streets, they arrived in the theatre to watch the tragedy. And they saw, instead of an animal sacrifice, they saw what was essentially a human sacrifice. A sacrifice, the sacrifice of a man who represented the city, who was a king, who was the symbol of the city. And I think that it's extremely difficult for us to understand the relationship between creativity and performance in Greek literature, unless we replace it in its ritual and its social context. Ele fala dessa questão, né, da questão do sacrifício dos animais, depois a gente tem talvez o sacrifício humano, que ele menciona para uma espécie de equilíbrio, né, a gente tem uma representação de um rei, que é posto ali numa situação em que vai acontecer algo, né, algo de ruptura ali, mas também, talvez, por serem histórias associadas à mitologia, nessas tentativas de reorganizar, de manter, né, a cidade ordenada, entre outros aspectos. E falando dessas questões de morte, nesses jogos de morte, esses jogos de vida, ele ainda fala uma coisa interessante, que é essa questão da tragédia não ter repetição, dela ser encenada uma vez. E aí eu fiquei pensando também nessa questão
de vida e morte, da própria tragédia, né, de algo que ali na antiguidade acontecia uma vez, tinha aquela representação. Eu fiquei pensando nas escolas de samba, né, tem lá aquele torneio todo, aí depois a campeã volta, né, no domingo ou no sábado para fazer a representação. Mas, ao mesmo tempo, talvez um dia eu penso um pouco nessa questão da herança, essas ciências e essas tem essa forma de escrita também, mas acabam ultrapassando essa conta, por exemplo, assim, né, quando eu falou, eu estava falando a fala da escola de São que fala do papo carioca, mas eu fiquei pensando justamente quando falou dessa questão dos concursos das tragédias, eu falava, é diferente dos concursos que a gente tem no carnaval, né? Sei lá, fazendo as grandes dizer como a festividade nacional, que é o carnaval que tem assim, mas ali depois repete. As tragédias não tinham, né? E o que é interessante aqui é que, independente disso, né, de ter aquela consagração daquele autor vencedor, que era que ele vencia, que ele conseguiu o ouro para fazer, depois a encenação das Janesitas, a gente ainda tem esse concurso ali com as trilogias, e depois a gente consagra um vencedor, um coro vencedor, um ator que vai se sobressair, como o Gosling fala. A gente tem isso para a gente ainda, para discutir aqui, né? Para a gente ter esses contatos, talvez ali, quando a gente vê aquela representação da André, como o Gustavo falou de uma releitura, né, feita pelo autor, pelo diretor, pelos atores japoneses, a gente ainda está com isso, que talvez para mim seja talvez um sentido mais forte aí dessa herança. É engraçado porque, pensando sobre isso, né, essa vida, né, essa perpetuação da tragédia, eu estava lembrando que uma vez eu assisti a Tipo Rei na Praça de São Teresa, lá em Belo Horizonte. Claro, na releitura, né, um cenário bastante interessante, com os anões, umas coisas bem diferenciadas, assim, do que a gente esperaria. Meu povo, por toda a cidade, vejo nuvens de incenso, ouço cânticos, lamento e orações, e agora os vejo aqui, reunidos diante de meu palácio. Você, Tebana, está apta a falar em nome de todos. O que desejam? Édipo, nosso rei, toda a cidade sofre com a peste, a corrupção e outros males que nos causam dor e morte. A gente ainda continua, né, buscando inspiração, a gente para outras manifestações artísticas, para trazer ao mundo novas formas de arte, mas também para repensar essas obras, essas peças, né, que a gente continua a ler, a gente continua a encenar, e talvez para mim a gente tenha, né, essa perpetuação, essa eternidade, né, dessa coisa que era representada uma vez ali naqueles concursos, como uma herança grande aí, ao meu ver. E pensando nisso, né, nessa questão dessa relação do sacrifício, da morte, né, de algo que, né, a partir de um momento ali que é vivenciado e que se eterniza depois de uma certa forma pelos textos da tragédia, né, e pensando no subtítulo da ilusão da morte, porque a gente trabalha com uma representação, entre outros fatores, que a gente possa pensar nessa questão da ilusão, justamente pensando nessa questão de uma representação, então nunca mais ninguém vai saber disso, mas a gente está aqui ainda falando dessas questões, né, eu lembrei de um escrito que é feito, né, contemporaneamente a respeito das tragédias gregas e de uma coisa bastante interessante, de um aspecto bastante interessante, né, que é um texto bem pequenininho, mas muito bacana. Depois eu posso mandar para vocês, eu tenho como mandar uma cópia para vocês, não, de repente eu consigo achar o link depois e mando para vocês, que é esse Maneiras Trágicas de Matar uma Mulher, da Nicole Leroux, né, uma estudiosa francesa também, e o subtítulo Imaginário da Grécia Antiga. Eu acho que tem bastante a ver com o que a gente está falando, e remete um pouco àquelas questões que a gente evocava a respeito do episódio anterior, porque tem, né, à medida que a gente assiste esse episódio que a gente vê hoje, a gente tem, quando menciona-se, pelo menos pelo que eu me lembro, são duas tragédias, como a gente dizia na semana passada, que tem uma personagem feminina como personagem principal. Né? A gente tem essa releitura da Medeia com ali aquelas, que vai calhar, inclusive, porque eu vou falar com vocês a respeito desse texto da Nicole Leroux, aquela encenação dos japoneses,
né, inclusive lá em Atenas, como o Gustavo falou ainda há pouco, mas a gente tem aquela aula bem interessante que o Jean-Pierre Vernant também está fazendo para as crianças ali, né, mostrando para eles as figuras, e ele conta para eles o enredo das bacantes, né? Então são duas peças nas quais a gente tem uma personagem feminina bastante importante, se não como a heroína, a principal dentro desse enredo trágico, né? E aí, pensando nessas questões, nessa questão da ilusão da morte, eu lembrei das maneiras trágicas de matar uma mulher, que é esse texto da Nicole Laurent. Eu não sei por que agora eu resolvi chamar todas as mulheres que têm alguma coisa de francês de Jaqueline. Eu ainda nem ia chamar a Angelique Onat de Jaqueline, agora a Nicole Laurent, só estou chamando de Jaqueline Laurent também, para saber por quê, né? Coloquei na cabeça e ficou. Mas, primeiro, ela fala, né, depois, se vocês me permitirem, eu leio 2 parágrafozinhos do texto que vai ilustrar o que eu estou falando para vocês, né? Ela fala nesse texto, eu vou falar só da abertura, depois dos 2 primeiros pontos do texto, as 2 primeiras sessões, depois se vocês quiserem eu mando para vocês uma cópia, né? Que a gente tem, né, aquela vida que a gente falava da mulher ateniense, que eu falava para vocês da mulher ateniense na semana passada, né, quando discutíamos a questão da misoginia, como essa vida, uma vida e uma morte também, que a gente pode chamar de muda, né? A gente tem aquele papel da mulher ali, né, a recatada e do lar, né, que fica lá dentro do gineceu, né, que fala quando necessário, que tem uma instrução mínima necessária para ser esposa, para, né, garantir a perpetuação da raça ateniense, né, desse tipo ateniense, enfim, né, e a gente tem diferente, né, daquelas que eu falava para vocês, as etárias, porque uma mulher aí considerada boa, virtuosa, então, nesses aspectos que eram exigidos ali especificamente em Atenas, na Ática, de onde vêm essas tragédias, como bem lembra o Castoriadis também, né, das quais nós estamos a falar, né, seria, mesmo na hora da morte, né, uma mulher que não vai ficar sendo falada, né, que não vai virar assunto devido à morte, né, inclusive ela traz em determinado capítulo epitáfios, né, que vem naquela oração fúnebre do Péricles que eu mencionei para vocês na semana passada, e que mostram um epitáfio de homem e um epitáfio de mulher, o do homem, do guerreiro, que venceu honrando, né, a polis, etc., é aquele que é falado, que é gloriado por 1000 pessoas, etc., e a mulher, a única que vai falar da mulher depois é o marido, ou quando muito a família, né? Então uma mulher virtuosa, uma mulher adequada ali para aqueles padrões, não é uma mulher que vai ficar, né, sendo lembrada, sendo falada por determinadas coisas, vai ficar no máximo na lembrança do marido ou da família, e por aí vai, né? E aí sobre isso, se vocês me permitem, é rapidinho, porque é todo muito curto, então não tem nada que eu vou me deter muito, mas sobre isso é interessante que ela escreve o seguinte, perdão, bom, não vou ler, eu perdi, tá? Eu marquei, mas eu perdi, eu coloquei aqui, anotei a página, mas eu perdi, depois eu passo o texto para vocês verem, né? Mas seria essa mulher, né, que morre muitas vezes no leito, como diz o epitáfio, tranquila, né, sem sobressalto, sem muita coisa. E ela vai apontar para a gente que na tragédia talvez seja um dos poucos lugares ali, não é, onde aparece, não é, essa questão do luto não privado mesmo, né, no sentido da morte feminina. A gente não tem mulheres com mortes no leito, bonitinha. A morte, inclusive, das mulheres na tragédia, geralmente, como ela ressalta, são violentas. São mortes bastante impactantes, né. E aí, a gente teria, segundo a proposta da Nicole Laurent, já ia falar Jaqueline de novo, né, é que talvez aí a gente tenha uma maior igualdade, se a gente pode falar assim, ou uma menor diferença, entre as proposições, né, dos sexos diferentes, o masculino e do feminino, porque as mortes dos homens nas tragédias também não são, nem em boa parte das vezes, não são essas coisas tranquilas, não é, são questões que trazem à tona esse luto, não é, e que não trazem exatamente essa quietude, esse silêncio, né, enfim. Mas conserva-se ainda diferenças, né, como a gente discutia na semana passada. E, interessantemente, ela vai dizer para a gente que essas mortes, especialmente as mortes das mulheres
que é o que ela discute aqui. Depois eu fiquei pensando sobre as mortes dos homens, e para mim, pelo que eu me lembrei, não vou afirmar, mas pelo que eu me lembrei também não tem muita diferença nesse sentido, são mortes que dão para a plateia da tragédia, para quem, né, vivencia, para quem lida com a tragédia, né, mais um privilégio da escuta do que exatamente do que é visto, porque apesar dessas mortes serem expostas, né, de não ter esse que ela chama de luto privado, mesmo as mulheres, elas vão ser contadas ali, não é? E é interessante isso, porque só relendo esse texto dela esses dias foi que eu fui pensar nisso, e realmente a gente não tem e aí ela vai fazer uma crítica ao Aristóteles, que eu vou fazer um parêntese à crítica dela, que ela menciona a poética dizendo, e a poética também é mencionada em alguns pontos do vídeo que a gente, do episódio que a gente está trabalhando, quando Aristóteles fala, né, do pathos trágico, né, desse, vamos chamar de sofrimento, sei lá, não sei como a gente vai chamar isso, própria tragédia, mas que é justamente o que ela vai opor, que é o que não aparece mostrado, encenado, mas o que aparece falado por alguém, né, contado ali dentro. Só que é interessante que no Aristóteles também, na poética, tem um outro ponto, quando ele vai falar das partes ou das componentes de um enredo trágico, de um bom enredo trágico, ele coloca que a gente tem as peripécias, os reconhecimentos, a gente tem peripécia e reconhecimento, mas a gente ainda tem um terceiro elemento, que é bom, na tradução dos pensadores, se não me engano, eu perdi minha tradução, que eu trouxe, que eu uso para estudar a poética, e por isso que eu não estou falando pontos específicos com vocês, porque é nela que está tudo anotado e eu perdi, eu não sei onde que o livro está, então não consegui fazer essa distinção para vocês. Mas a gente tem ainda aqui na tradução dos pensadores, salvo engano meu, que é a tradução que eles usam para o pathos, que é a catástrofe, né, que aí são coisas que acontecem fora, mas que estão ali como parte importante no enredo, né? E as mortes das mulheres, a Nicole Lorraud vai apresentar para a gente como coisas que vão ser trazidas muitas vezes pelos mensageiros, elas vão ser apresentadas para a gente através de uma espécie de narração, uma narrativa, uma narração que é feita para uma pessoa que, né, vem contar esse acontecimento, vai ser exposta dessa forma, né? E totalmente exposta, embora aos ouvidos e não exatamente aos olhos. E então ela apresenta com isso que existe aí um privilégio da escuta, né, em relação à visão nessa relação dessas mortes, especialmente das mortes femininas que ela vai tratar, né, que são ouvidas dentro desses enredos trágicos para a gente, né? Embora não aconteçam, mas são abertas para as pessoas ali. E aí depois ela vai falar para a gente das formas, né, que sempre vem uma pergunta, né, primeiro vem esse mensageiro que conta, fulano morreu, né, e depois vem a pergunta, mas como morreu, né, e aí vai vir o desenrolar, a explicação da questão toda, né, e a partir desse como aconteceu, como se dá a morte, ela vai fazer essa listagem, essa relação, essa exposição a respeito das mortes, né, das mulheres. A gente tem alguns assassinatos que também acontecem na maioria das figuras masculinas, não todas, é claro, mas bom com figuras masculinas. Aí a gente tem esses dois pontos esse ponto de intersecção entre os dois tipos de morte. Mas entre as mulheres a gente tem muito frequentemente aparecendo nos textos das tragédias e nas representações, né, falado por alguém, contado ali de como morreu, como suicídios, né, seja por corda, seja pelo gládio, bom, enfim, do jeito que for aí, e ela faz uma sessão bem interessante sobre o suicídio das esposas, né, que são como as esposas, né, abandonadas, ou que sofrem determinadas coisas dentro dos enredos, acabam se matando, né, de diferentes formas, o que acontece menos frequentemente, só tem acho que 3 personagens masculinos com os quais acontece suicídio, e a gente ainda tem os sacrifícios das virgens, né, que é outra coisa que ela destaca aqui também no livro, não vou ficar falando muito sobre isso, até para não me delongar, mas a gente tem então essas formas, essas maneiras trágicas de matar uma mulher, e eu achei interessante porque entre outras coisas que ela vai falar, mas é interessante porque liga também aquelas questões que a gente já vinha discutindo, né, essa questão desses discursos que vão mostrar especificamente, né, vão trazer, né, aos ouvidos e não às vistas especificamente dentro das encenações das tragédias, as mortes das mulheres, as notícias e as formas como elas vêm a morrer, né, e
interessante que a gente tem essas propostas bem específicas, né, sobre esses tipos de morte que fogem totalmente àquela morte tranquila, né, da esposa que vai ser lembrada e que trata a gente aí na nossa memória também, nas nossas discussões, né, sobre a tragédia ainda hoje. E talvez a gente fique aí também como herança, como essas peculiaridades que aparecem dentro desses textos, como motivos para a gente fazer nossas pesquisas também, né, sobre os labdastas, sobre os atridas, né, seja lá quem vocês quiserem, das famílias aí, que compõem boa parte dos enredos dos trágicos, mas que vem com essas mortes interessantes. Eu fui pensando nas figuras que eu me lembrava, e realmente, né, eu vou falar só de algumas, mas a Antígona, né, se enforca, né, e enfim, eu pensei várias vezes, o Gustavo falou ainda há pouco da Ifigênia, né, que vai ser sacrificada, né, pelo Agamenon, né, com o Gládio, a Polixena, que é a filha da Écuba, que é daquela tragédia que eu mandei para vocês uns dias atrás, também vai ser vítima de sacrifício, né, são os sacrifícios das virgens e tal, e enfim, dá um monte de coisa para a gente pensar, e talvez fique para a gente ir como motivos para as nossas indagações, para as nossas reflexões, né, e que liga com aquelas outras questões que a gente falava outro dia sobre as questões das mulheres, as representações, como elas aparecem ainda, embora mais presentes aí nas tragédias, a gente ainda vê esses modos peculiares de representar certas figuras femininas, até pelas formas como elas perecem dentro desses textos, como ser exposto, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês aí, né, pensando nessas questões, como diz o Bernardo, esses jogos de vida e morte que a gente tem, né, por todas esses dramas, né, que são presentes com a gente ainda com a tragédia. Claro que eu tinha mais coisa para falar, mas eu não vou lembrar, depois a gente vai conversando. Obrigado, Juliana. E você falava da morte que acontece fora das vistas do público, né? Ela acontece dentro, mas ela é anunciada depois, e ainda havia, como uma das maquinarias lá, o chamado equiclema, ou ecoclema, que era um carrinho que saía para dispor ou mostrar o corpo da figura que havia morrido, né? Então, assim, conta e depois mostra que morreu mesmo. Eu lembrei, estava pensando outra, lembrei da Jocasta também, que se enforca, né? Mas também vem alguém contar que a Jocasta morreu, né? E depois tem o fuzuê todo, né? Enfim. Há quem defenda que era uma noção de que a morte é algo particular, né? Então, nessa relação social, tudo é sociabilizado, menos a morte. A morte é aquilo que ainda é particular do indivíduo, mas o contar a morte é sociabilizado, né? É interessante que aí é que tá, né? Porque até nos epitáfios a gente tem um comedimento muito grande nos femininos. Só na tragédia, talvez, como ela propõe, que a gente vê isso. Vamos lá, deixa eu passar para o Leon aqui também. Não sei, eu fiquei olhando o episódio, fiquei com essa questão do que se a gente poderia ter alguma coisa, né, que nos fizesse pensar o que faz o trágico, né, o que é o trágico em si, né, o que é o trágico. E no episódio, pelo menos, eu vi duas, digamos, colocações, né? Temos a do Castoriadis, né? Que coloca como a essência do trágico a hybris, né? ou a desmedida, né? Il n'y a de la tragédie qu'à Athènes, et il y a de la tragédie à Athènes parce que Athènes est une cité démocratique. Et la tragédie est une institution qui fonctionne, jouant un rôle tout à fait fondamental dans la démocratie, parce que la tragédie rappelle constamment l'hubris. C'est ça la leçon essentielle. O fato de que o humano ultrapassa os seus limites, ou pretende ultrapassar os seus limites, né? Aquilo que o limita, e o que o limita é a sua finitude, né? E uma outra definição bastante curta do Kazan, que é, de alguma forma, corroborada pela Julia Sissa, né? Que é a ideia de que when one side is right and the other is wrong, that's melodrama, it's not drama. And when both sides are right, it's tragedy. Le cœur reconnaît toujours dans les tragédies cette sorte
deux raisons relatives qui ont très souvent les personnages qui s'affrontent et raison relative au-delà de laquelle ils entrent dans l'excès qui va les perdre et qui produit un conflit impossible à résoudre autrement que par la mort. As partes em conflito numa tragédia, ambas têm razão, né? Você não consegue, da parte do público, né, pela parte do espectador, uma espécie de dificuldade de decidir entre as partes em conflito, né? Você olha para um lado, você vê, não, tem a razão ali, você ouve os argumentos do outro lado, né? Você vê a razão também, né? E essa impossibilidade de decidir por uma das duas partes, né? Ficar nesse jogo, né? Entre duas partes, e é isso que faria o trágico, né? Para o Kazan e para a Cissa também, né? E a Cissa complementa, né? Com um dado de que esse conflito entre partes, um conflito insolúvel, que pode ser tanto entre um civil e a cidade, ou um indivíduo e os deuses, né? Esse conflito só pode se decidir, né? Só pode se resolver pela morte. Então, a morte é a única saída, né? Desse conflito trágico, e é isso que faria o trágico, né? Enfim, dessas duas possibilidades, eu não sei, não vi outra, né? Pelo menos o episódio não enuncia nenhuma outra definição da essência, né, do trágico. A que mais enfim, a que eu sinto mais, né, é essa do Castoriadis, a ideia de que para um indivíduo, né, essa relação que um indivíduo tem, né, algo que se pretende separado, né, e individuado, ou um ente que pretende ter em si a sua própria razão, né, enfim, ele encontra diante de si um obstáculo que é de uma outra ordem, né, um obstáculo incontornável, quase incomensurável, ou seja, eu acho que a palavra mais adequada é o incomensurável, aquilo que não está na mesma medida, né? Aquilo que eu não posso me valer das medidas que eu tenho para medir, né, isso, né? E é diante desse incomensurável que se marca a desmedida propriamente, né? Essa híbris, essa desmedida, essa desmesura, esse sair-se de si, né? Esse sair de si, essa pretensão, pelo menos, de sair de si, do seu lugar, do seu limite, que faria o trágico, né? Acho que isso fica bem claro nas tragédias, né? Sim, acho que é sempre e essa desmedida, né? Que porém é uma desmedida que concerne o indivíduo. Ela marca, porém, a sua descendência, né? Ela marca não somente o indivíduo que acomete, né? Muitas vezes, até eu acho que, se não me engano, essa desmedida, essa híbris é traduzido até como erro, se eu não me engano, Juliana pode depois, né? Enfim, corrigir. É um erro, essa desmedida é um erro que concerne não somente o indivíduo, mas toda a sua descendência, né? Então, isso fica claro com Édipo, né? Mas é algo que contamina toda uma família, as diferentes gerações, né? É algo que se perpetua, é algo que um indivíduo de uma determinada geração já carrega consigo, né? Pelo fato dele estar ligado aos seus antecessores, né? Ele descender de uma linhagem, enfim, uma linhagem equivocada, né? Então, de alguma forma, né, esse elemento trágico, né, ele diz respeito, de alguma maneira, acho que a condição humana, né? Acho que nós, enquanto humanos, né, estamos o tempo inteiro diante
diante do trágico e carregamos o trágico em nós. Ou seja, nossa existência é uma existência trágica, a não ser que nós caiamos, né, na ilusão, né, da morte, né, na ilusão de que não há a limitação, né, e não há desmedida, e de que tudo pode ser medido com as nossas medidas, né, de que o nosso tempo possa medir o tempo de tudo, de que o nosso metro, né, de que o nosso metro possa medir todas as distâncias. Então, eu tenderia a pensar o trágico como uma maneira de expressar, né, essa condição humana, e isso de uma forma não conceitual, né? É uma expressão não conceitual da condição humana. E, portanto, né, tudo que eu vá, por exemplo, tentar conceituar, vai ficar aquém, né? Porque quando a gente está diante de uma tragédia, quando a gente lê ou quando a gente assiste a uma tragédia, né, a gente percebe que há outros elementos que não são, que são inefáveis, né? Que não são conceituáveis, que não são definíveis, que uma expressão como essa da tragédia ou das tragédias carrega consigo, sem mostram, mas não dizem, né? Mostram, mas não dizem. Então, para dizer isso que só se mostra, né, na tragédia, e segundo Wittgenstein, a gente deveria se calar, né? A gente não deveria falar disso, né? Porque isso é o que deve se mostrar, né? Mas não se falar. Bom, cometendo esse equívoco de falar dessa condição humana, né? Uma condição humana trágica que confronta o tempo inteiro aquilo que a limita de uma forma exponencial, ou seja, que é muito maior do que nós e sobre a qual nós não temos nenhuma capacidade de modificar. Então, é sempre um fracasso essa tentativa, né? Se nós não aceitamos essa condição humana. Se nós procuramos superar o trágico, né, o fato de que nós somos limitados por forças muito maiores que nós, que estão em nós e fora de nós, né, que remetem à nossa genealogia, mas que também remetem aos conflitos que nós temos com os outros que compõem a cidade, por exemplo, com as leis, né, as leis da natureza, as leis da cidade, as leis divinas, leis inexoráveis. Se nós não aceitamos isso, nós estamos fadados ao fracasso, né, e esse fracasso se mostra como morte. Né? Então, talvez ocorra conflito, né, entre essa maneira ilusória de conceber a liberdade individual ou a potência individual, né, e a necessidade que nos extrapola e que nos constitui. Né? Assim, é como se nós, procurando ir além do trágico, né, nós fôssemos para além daquilo que nos constitui, o que é impossível. Né? Então, nós estamos como que destinados, né, por uma força necessária e incontornável, a conviver com o trágico, a conviver com essa limitação contínua, né, com essa ilusão, né, ou quer dizer, estamos confrontados a viver com eu diria, a nossa impotência, né? A nossa impotência. Porém, essa palavra não é precisa, porque, de fato, não se trata de uma impotência, porque a potência é nada, né? O que é a nossa potência, mas a nossa potência tem limites, né? Então, nós só podemos pensar ou falar em impotência na medida que a gente extrapola, né? Ou dá uma medida para além da nossa verdadeira potência, né? Aí sim a gente poderia falar em impotência, né? Então não é exatamente adequado falar da impotência humana frente às leis
que constituem a própria potência humana, né? Então, eu acho que é esse jogo, né? Esse jogo existencial, né? Que nos concerne a todos, né? E que de alguma forma é eterna, né? Como termina falando o Murray, né? Ele fala justamente as tragédias, elas eram ensinadas apenas uma vez, ou seja, tinham um aspecto de transitoriedade, né? Elas eram transitórias, né? Elas eram efêmeras, não duravam, né? Que é justamente a nossa condição humana, a transitoriedade, né? E, porém, né, sendo transitórias, elas falavam ou forjavam uma espécie de eternidade, né? Falavam a respeito de uma espécie de eternidade, que é essa própria transitoriedade, né? E é isso que é, talvez, esse jogo trágico, né? Esse elemento individual frente a algo que o extrapola de muito, e o jogo entre a transitoriedade e a eternidade, né? Que são, de alguma maneira, vinculados, né? Naquilo que as tragédias mostram, né? Era isso que eu queria falar um pouco. Obrigado, Leon. Obrigado. Então, encerramos essa primeira rodada. Vamos abrir para os debates. Alguém tem perguntas já ou colocações de início? Só pensando nessa questão da híbris que o Leon falava, né, que é interessante isso dessa coisa que aparece ou não aparece, mas aparece de alguma forma dentro das tragédias, que já é uma coisa, já é uma desmesura, né, já é uma coisa que ultrapassa muito essa questão de você mostrar uma mulher, expor uma mulher dessa forma, uma figura feminina dentro de uma comunidade em que as mulheres ficavam, não é, bastante reclusas, como a gente falava, né, ainda mais você expor essas mortes dessa forma, né, fazer toda essa apresentação, né, também a gente tem aí, talvez, uma dessas questões, dessa quebra, desse fora do limite. E, Leon, eu já vi, né, não são coisas que a gente aparece como formas dicionarizadas, pelo menos nos dicionários que eu tenho, que são um pouco menores, mas eu já vi muitos lugares que traduzem realmente a híbris como erro ou falta trágica, assim. Acho que quando você falava dessa relação com a mulher, me lembrou a fala esqueci o nome dele, mas eu tinha anotado aqui, do Dimitri Delis, sobre o homem grego que se forma fora, né, e que acolhe a mulher estrangeira ou se relaciona com essa mulher estrangeira, mas que retorna para a Grécia e vai se casar com uma filha da terra. Et la relation qu'il traçava com a Médeia, novamente. Il y a une mentalité, par exemple, il dit, voilà, ce monsieur-là, c'est un enfant digne du nom grec. Il est allé à l'étranger, il a fait des études là-bas, sans un sou, il a rencontré une nana, il a logé, il a nourri, maintenant il revient au pays et il s'est marié avec une fille du pays. Alors, comme il a fait Jason, après s'être servi donc de Médée, il est revenu à Athènes, il s'est marié avec il l'a laissé pour se marier avec la fille du roi de Corinthe, et Médée tue les enfants pour prendre vengeance contre lui. E tentando vincular aqui as duas coisas, né, eu acho que aí tem uma fala muito interessante dessa visão patriarcal, machista. A Juliana está aqui escrevendo que ela esqueceu da Creusa, que tem a morte narrada na Médeia, e aparece bem essa explicação na encenação japonesa.
私ごときが申し上げるまではありますまい。思い出すだに身の毛もよだすことの顛末を薄笑いさえお浮かべになって聞き通されたお気の強さをお持ちなのですから。ただ私として申し上げたいのは、未来永劫幸せな人などありはしない。Eu acho que isso nos conecta muito com o episódio passado, né? Com uma relação misógina, essa relação com a mulher, da mulher como quase que um objeto de representação, de troca do que é esse pertencimento ou não, que é o pertencimento do homem e a relação do homem. E aí, tentando fazer o vínculo com a questão da híbris e a fala do Leon, eu não vejo necessariamente as duas visões, né, a visão do Castoriadis e a visão que é apresentada pelo Elia Kazan e pela Júlia Cissa, como opostas. Eu acho que elas são visões que se completam de certo modo. Eu concordo contigo, Leon, e eu vejo muito mais a relação da tragédia nessa desmedida, né, nessa híbris, como coloca o Castoriadis, mas eu vou conectar essa relação com o que eu falava lá do teatro japonês, que eu acho que não à toa é o que faz com que essas figuras todas gregas enxerguem no teatro japonês uma similaridade, que é esse conflito constante entre os desejos do indivíduo e a sua relação e o seu dever para com o coletivo. Então, não importa o que Jasão sinta por Medeia, o seu dever é se casar com a mulher da terra. Não importa a vontade de Antígona de enterrar o seu irmão, o que importa são as leis e as determinações do coletivo. Então, essa relação que não significa que Antígona estivesse errada. Antígona também estava certa ao querer enterrar o seu irmão, mas a ação dela ao fazer isso, ela se coloca como uma desmedida em relação à imposição, às vontades e às demandas do coletivo. Então, esse coletivo, que pode ser o coletivo da sociedade ou o coletivo divino dos deuses, se a gente pegar o Prometeu, né? O Prometeu acorrentado, que vai contra a demanda, vai contra a imposição divina e entrega o fogo para os homens. Ele tem que ser punido por isso, porque ele cometeu um erro. Esse erro não é que seja um erro na sua colocação individual. Ele se coloca como um erro por ser uma ação que vai contra o coletivo. Ele não necessariamente é uma ação criminosa, errada por si. Ele é um ato contra essa coletividade. E há, por exemplo, acho que é no Junito de Souza Brandão, mas eu posso estar errando, eu acho que é nele que defende que essa é a grande colocação do herói, né, nesse momento da catarse que o Aristóteles coloca, né, que o herói se transforma na figura exemplar porque ele entende o seu ato contra a coletividade e ele aceita a punição, que muitas vezes é a morte, mas nem sempre é a morte. No caso do Édipo, por exemplo, é o exílio, né? É a maldição de todos os seus filhos e a colocação no exílio. De novo, o erro do Édipo não é porque ele matou o pai. O erro do Édipo é porque ele matou o rei Laio. Se o pai dele fosse um qualquer, o erro dele não seria um erro para a colocação daquela tragédia. Ele é um erro porque ele foi o assassino do rei. Esse assassino que se buscava para que a cidade se livrasse da praga. Eu estava pensando, né, o erro, né, a desmedida, né, talvez fossem do Laio e da Jocasta, né? E o Édipo só caiu já no erro, né? Já estava no erro, já nasceu no erro, né? É tipo uma herança, mesmo que a gente está falando de herança, né? É a híbris, essa falta. É o pecado capital, né? Se a gente botar isso na questão, né? É o pecado original, assim, o pecado original, quer dizer, se a gente traduzir isso para o cristianismo, né? Só que não é culpa, mas é erro. Você já nasce no erro, você já nasce na desmedida, numa desmedida de uma inconformidade do humano com a sua realidade, né?
Eu estava lendo hoje, e tem a ver com vocês dois, a Jaqueline de Romilly escreve, inclusive, sobre isso que vocês dois estão falando, que vem, a questão é que o Laio, ele contrariou o oráculo, que já tinha avisado para ele que se ele tivesse um filho, ia acontecer a coisa toda, né? Então, a Ribes, ela é da família mesmo, por isso que a gente tem, né? Eu aproveito aí para voltar à questão, é a coletividade, é a sociabilidade. O erro em si, ele não é individual, ele é do todo, e nesse caso, da família. O erro dos seus pais vira o seu erro, que vira a maldição dos filhos, né? O erro do Laio e da Jocasta vira o erro do Édipo, que vai virar o erro dos filhos, que vai virar o erro da Antígona. Então, há uma predileção e uma maldição póstuma que vai sendo colocada, mas também, que é uma questão importante, que é o que coloca esse herói num lugar de destaque, é que o erro não precisa ter sido cometido por ele, justamente porque ele não é um erro por si. Ele é uma espécie de confrontamento com esse coletivo. Então, algo acontece que tira as coisas do lugar. Algo acontece que bagunça a relação coletiva. Essa relação, para ser restituída, precisa que o herói se sacrifique. Seja essa bagunça tendo sido gerada por ele próprio, ou ele tendo sido apenas mais mais sido levado pela bagunça originária, né? pela predileção desse acontecimento. E uma curiosidade, né? Porque Édipo Rei acho que é talvez um dos grandes exemplos que a gente tem, mas que é uma tragédia que aparentemente não ganhou o seu campeonato, né? Ela não ganhou, o que, fazendo vínculo com as escolas de samba, também tem desfiles memoráveis que a gente lembra que não necessariamente ganharam os seus campeonatos, porque o campeonato é isso, né? Ele vai depender de uma visão de jurados, mas essa relação que a Juliana falou, eu tinha pensado também, porque são essas construções que, ao mesmo tempo, são efêmeras, mas elas têm um vínculo social que se fixam no imaginário e que estão falando quase sempre deste próprio povo, né? Os desfiles de carnaval, pelo menos os desfiles que marcam e que ficam na memória, são estes que recontam, reconstroem e nos reconectam com a nossa própria história, né? Tivemos recentemente o caso da Mangueira, trazendo as histórias de figuras que não são contadas, mas que são nossas histórias, e que por isso nós nos conectamos. E aí eu trago aquela fala de início do Angelopoulos, se eu não me engano, da preocupação dele em tentar trazer a relação do mito para o cotidiano, né? Tornar o mito cotidiano. Essayer de ramener les mythes, pas pour les baisser, pas pour l'anéantir, mais les rendre quotidiens. Une histoire qui pouvait se passer parmi les gens qui vivaient autour de nous. Et le mythe cessait d'être mythe, c'est-à-dire quelque chose de déifié, incroyable, d'intouchable, de tout ça. E eu fiquei pensando um pouco nisso, porque uma das questões que se levanta sempre é que este povo grego que ia assistir às tragédias não desconhecia o mito. Ele conhecia já o mito que ia ser tratado. Ele ia ver como este mito ia ser representado. E, de certo modo, pode ser que houvesse essa vinculação, né? Esta forma de conectar o mito à própria população, que é algo que eu acho que em alguns momentos o carnaval, os desfiles conseguem, como a Juliana lembrou do Vampirão de alguns anos atrás, né? O presidente Vampirão, que foi de uma escola que não ganhou o carnaval, mas é uma imagem que a gente lembra emblemática daquele ano. Tem final dos anos 80, né? Tem o desfile que tem uma das imagens que foi posteriormente até em votação classificada como a imagem mais marcante da história do carnaval, que é a do Cristo Mendigo, que é o Cristo Redentor coberto de saco preto,
proibido de ser representado, cercado de mendigos. Assim como um francês fez o Cristo Redentor, o outro fez o Cristo Operário, eu criei o Cristo Mendigo, que agora é também mendigo e proibido. E é com a minha consciência e respeito ao povo que já aplaudiu e aprovou esse Cristo. E é esse povo todo que vem hoje para Marquês de Sapucaí que este Cristo vai sair. Para mutilarem, para fazer alguma coisa com ele, vão ter que fazer primeiro comigo. Que me prendam, que façam o que quiserem. E não ganhou o carnaval. Também é um desfile que não ganhou o carnaval, mas é uma imagem que tá lá. Assim como o Édipo Rei não ganhou as grandes dionisíacas, mas eu não faço a menor ideia de qual foi a tragédia que ganhou esse ano, qual foi a trilogia de tragédia que ganhou esse ano. E nunca achei, não sei se a Juliana já achou quem ganhou disputando com o Édipo Rei, mas a sensação é que é algo que nem ficou pra gente. Vou fazer até outro vínculo, né? A Juliana tá falando também, nunca achou, nunca procurou quem ganhou aquele ano. Vou fazer outro vínculo, que é a imagem que muitos têm. Eu, que não era nascido, tenho também, da Seleção Brasileira de Futebol de 82, que não ganhou a Copa do Mundo, e que muita gente tem na sua memória como um dos grandes times de todos os tempos. Mas não ganhou a Copa do Mundo. Então, pessoal, eu achei a fala de vocês todos muito interessante. O episódio também foi muito bom. Me fez pensar em muitas questões, muitas não, em algumas, né? Eu tinha algumas dúvidas. Gustavo, uma delas era sobre o teatro do Kabuki lá do Japão. O teatro, o Gustavo já até falou no começo, né? Já foi respondida a minha pergunta. A outra coisa é em relação à invenção do teatro, né? Porque o Castoriadis fala que não foram os gregos que inventaram o teatro, né? Ele surgiu em todos os lugares do mundo, né? E a moça chamada Shelley Gilby, ela está lá num teatro grego lá nas pedras, e ela diz que foi invenção pelos gregos, né? Essa é a pergunta que eu quero deixar. Outra coisa interessante que eu vi foi em relação a essa desobediência do Deus, né? A Juliana até falou em relação ao pai do Édipo, né? Que não obedeceu o oráculo, né? E aí ele teve o filho e aconteceu toda a tragédia. O Vernante, quando ele está fazendo a sua aula lá para os alunos, lá para os adolescentes e as crianças, ele fala de um mito lá, eu não conheço o mito, eu não anotei o mito, não perdi, e aí ele fala em relação ao Dionísio, né, que conduziu o teatro e vai falar um pouco dessa tragédia. O que me parece essa tragédia, pelo menos assim, ao que eu tentei captar do documentário, essa desobediência do Deus, né, que gera toda essa tragédia, e esse povo que não aceitaram, né, os rituais lá de Dionísio, que não, digamos assim, que não se compadecia com essa desmedida, eles foram punidos, né? Ou seja, eles raciocinaram demais, né, foram muito lógicos, né, em relação a essa desmedida, e a punição deles foi justamente perder, né, a razão, né? Então, os que se desmediram e os que foram, digamos assim, compassivos a essa desmedida, a essa tragédia, né, digamos assim, eles foram perdoados, né, ou seja, voltaram para a sua racionalidade logo após esses festejos, né, e os outros, eles justamente enlouqueceram por conta disso, né, por não aceitar essa desmedida, né. E o que me parece em relação ao Édipo, voltando a essa punição, para mim eu vejo duas formas dessa punição acontecer. A primeira, eu concordo com a Juliana, né, isso tudo assim, só bem por cima, assim, do que eu entendo, né, do que eu achei. Por um ponto eu concordo em relação a essa pessoa que desobedeceu aos deuses, e aí tem a outra contraparte, que é justamente o Édipo. O Édipo, quando ele aceita o seu destino, digamos assim, ele está o tempo todo fazendo uma escolha. Quando ele, por exemplo, ele mata o pai, antes do ato ele tem consciência da sua, digamos assim, do seu enfrentamento com a morte, né, que é justamente, parece que o que faz toda essa tragédia, todo esse mito da tragédia, é justamente a morte. Então, quando ele age em relação a esse enfrentamento de uma possível morte, parece que o mito ele vai se desenrolando. Quando ele também aceita desafiar a esfinge, né, ir lá, né, matar a esfinge, ele está justamente cometendo mais um ato, né, dessa punição, que parece ser uma punição, mas é uma punição, parece que é escolhida, né? Esse enfrentamento de ter a morte, né, como via, né? A partir do momento que eu enfrento a morte, eu estou justamente seguindo a via, porém, dos deuses ou não,
né? Isso parece que é uma escolha voluntária, né? E acaba saindo todo o resultado de toda a tragédia. Bom, isso que eu tinha para dizer, assim, por cima, assim, só queria ouvir de vocês também. Oi, Derlane, para tentar te responder aqui numa ordem, e aí, obviamente, a Juliana, Leon, se quiserem complementar, essa fala da Shella Gilby é parte de um programa educativo infantil da BBC, um programa chamado Zig Zag, aparece ali no comecinho. Então, ele tem um contexto muito delimitado, é um pouco dizendo, olha, o teatro nasceu na Grécia, vejam aqui como ele era interessante. O que o Castoriadis está querendo dizer, que é algo muito mais complexo, é que o que nós temos como noção de representação teatral, de teatro, não o nome de fato nasceu na Grécia, mas o que nós temos como noção de representação de artes cênicas existiu muito antes do século V a.C. Existiu em outros lugares muito antes. Na Ásia, principalmente, quer dizer, na China, na Índia. Há registros que colocam como... haviam representações na própria Grécia muito antes do teatro com esse nome, do que se fundou como teatro. O que nós temos de herança tem muito a ver com... e aí acho que conecta bem com o que a série foi como um todo, que é como esses registros da Grécia foram passando de um lugar para outro, né? Como os romanos beberam, para usar a expressão de novo, né? Os romanos foram lá e pegaram esse teatro e reconstruíram ele à sua forma, muito mais como uma relação de entretenimento e de diversão do que um espaço político, como era o teatro grego, como isso depois vai ser remontado pela própria igreja durante a Idade Média, como no Renascimento vão ser relidos textos gregos e vai se reconstruir uma noção de teatro com uma influência grega, seja por Shakespeare, seja na França, com Racine, Corneille, com o classicismo francês. Que aí, só para fazer um comentário, essa fala do Fernando, os gregos admiravam o bom senso, o comedimento, a polidez. Para mim tem muito a ver com essa leitura francesa, que é uma leitura do classicismo francês da Grécia, e que, inclusive, vai fazer com que os franceses reescrevam a poética do Aristóteles com uma poética muito mais rígida nas suas características, com um teatro que supostamente seria a reconstrução desse teatro grego, muito mais rígido, muito mais quadradinho, do que era o teatro grego em si. Mas isso à parte, nós temos essa noção de que o teatro surge na Grécia porque há uma leitura que é essa leitura ocidental, quase que tudo nasceu na Grécia, né? Então, como esse modo de representação formal se constituiu na Grécia naquele período, teatrum, porque teatrum era o nome daquela arquibancada, né? É o lugar de onde se vê, é o lugar onde as pessoas iam para assistir o espetáculo, iam ao teatro. Então, este lugar, que acaba dando nome a toda a representação, ele, por essa série de relações que a própria série nos mostra, né, que o próprio Marquer nos mostra, dessa nossa relação com a Grécia, dessa sequência de releituras que especialmente o Ocidente tem com a Grécia, nos deu essa noção, essa sensação de que, olha, o teatro surge na Grécia, mas há inúmeras outras representações cênicas anteriores, tanto na região mediterrânea, como na Ásia, como na África, como há quem estude sobre representações e encenações das sociedades ameríndias, então, que não estão vinculadas a esse teatro grego. E você tinha feito uma outra pergunta que eu me alonguei tanto nessa que eu acabei me... era sobre o mito, é o mito do Penteu. Finalement, c'est l'histoire de ce pauvre personnage qui s'appelle Penthée et qui est lui-même d'ailleurs le parent d'une certaine façon de Dionysos. Finalement, il sera lui-même, comme les animaux que vous voyez là, mis en pièces et on verra sur la scène sa mère arriver avec la tête de Penthée, qui est le chef de l'État, qui est le patron, qui est un type avec qui on ne plaisante pas, on ne badine pas. Il a l'idée que la discipline, c'est la discipline, que l'autre, il faut le flanquer dehors.
Alors il va apparaître, on voit apparaître sa mère, Agavée, avec sur son thyrse, ici, piqué sur le thyrse, la tête de son fils. Et comme elle a été prise dans le jeu de Dionysos, c'est-à-dire qu'elle est en état de délire, elle croit que c'est une petite tête de lion ou de taureau. Et elle dit, regardez, admirez la belle chasse que j'ai faite. Et alors peu à peu, elle revient à elle, elle reprend ses esprits, et elle s'aperçoit que celui qu'elle croit avoir tué n'est pas une bête. Elle se dit, regardez la magnifique chasse que j'ai faite, que c'est son propre fils, le chef de l'État. Et toutes les cités qui ont refusé de faire cette part à une certaine folie, à l'autre aussi, à l'étranger, parce que Dionysos, il est à la fois différent et étranger. Ceux qui refusent de lui faire cette part, eh bien, c'est en eux que la folie s'installe. Mais une folie qui est alors une folie sans issue, ils sont finalement détruits par les dieux. E isso aparece, acho que é nas bacantes do Eurípides. A questão, aí, voltando ao que vocês estão falando, talvez a questão seja, né, o que está em jogo ali é a tragédia mesmo. Né? E aquilo vão chamar de gênero, né, que é aquela tragédia grega, aquela tragédia ática, como o pessoal da literatura fala, que é aquela dali da Grécia, ali do século V. E assim, sei lá, de repente, o Gustavo sabe, não tem muito mais propriedade de falar disso, mas é aquele jeito, né, a palavra, com certeza a palavra é grega, né, que é desse de assistir, né, de um verbo que significa assistir, com aquele formato né, da arquitetura passada, a orquestra, a scene, enfim, isso talvez, né, o Gustavo tem toda a razão, e aí realmente ele está falando que esse livrinho aqui do Eurípides, que inclusive foi a última tragédia que eu li, que eu tive que ler, que é da Eurípides, As Bacantes, que é bem, né, o Gustavo acabou de contar o enredo, que o Deus considerado estrangeiro, embora ele fosse até parente do Penteu ali, porque ele era filho da Semele, ela era parentada ali, né, acho bastante coisa pega fogo, e Zeus acaba de criar o menino na corte, e aí ele afronta, ele não permite os ritos, né, as bacantes e tal, e elas continuam acontecendo, e aí no meio é o que o Vernon está falando ali, no meio da loucura, né, da folia, como ele fala ali, dessa loucura mesmo, desse dionisíaca, assim, acaba achando que mata um leão, né, e toda vitoriosa, que ela cortou a cabeça do bicho com o tirso, e a hora que vai ver é o Penteu, filho dela, né. É de novo aquela história da Híbris que o Leão estava falando e o Gustavo estava falando, né, e parece que a Híbris ainda aí, de novo, é essa coisa que vai sendo passada, que quem cometeu depois você vai atrás aí, vou ficar contando, noção, a gente passa da hora também. Foi o avô do Penteu que cometeu alguma Híbris aí que está sendo cobrada. Eu vou deixar assim, só batido, né? Acho que tem 2 pontos interessantes que foram levantados que a gente não conversou, que é a relação, né, da tragédia com a democracia, que eu acho que seria interessante a gente discutir sobre isso, e a outra, que eu acho que é mais interessante ainda, que é a questão do ritmo, né, esse ritmo da tragédia, que fala o Theo, aquele cineasta, né, Theo Angelopoulos, sei lá o quê, ele fala desse ritmo da tragédia que o cinema destruiu, né. Le rythme aussi de la tragédie antique. Le cinéma depuis a détruit ce rythme en imposant un rythme cinématographique. Originellement, je pense que le cinéma devait aussi fonctionner en plan séquence, avec des bobines de 600 mètres, pas de 300 mètres, de 900 mètres, pour prendre la totalité des rythmes qui existent à l'intérieur d'une scène. Ele fala de plano sequência, enfim, uma coisa que sem montagem, né, sem corte, embora tenha, né, tem atos, né, então tem uma espécie de cenas interrompidas, né, na tragédia. E tem a questão também da trilogia, ou seja, esse fato de que é uma história que se espalha, né, sobre 3 blocos, né, isso também seria, bom, enfim, isso também faz parte do ritmo. Hoje a gente tem as temporadas, eu não sei, os episódios. Essa relação do ritmo acho que
é uma relação do cinema com o teatro, né, que vai transformando, mas vai dar uma outra discussão também bem interessante, né, de como... A Juliana está falando só que a temporada das tragédias era maratona, né? É verdade, eles assistiam diversos espetáculos. E que é outra coisa também, né, que se perdeu, é outra relação que se perdeu do espetáculo teatral de longa duração, né, do evento cultural, até de certo modo, de longa duração, né, fosse o espetáculo teatral, a ópera, o balé, e mesmo o cinema, em algum momento, né, teve ali a virada cultural. Mas você vai compondo de pequenas obras. A pessoa assiste, se bobear, 12 horas de episódios de série no Netflix, mas para assistir um filme de 2 horas vai se sentir cansada, porque o fato de um pequeno início e fim, né, se tivesse luz duraria mais, né, tá dizendo a Juliana. Sim, é que essa relação capitular das séries, né, te dá uma sensação de finitude próxima que gera esse alívio. De, não, é um episódiozinho, assista 20 minutos ou 40 minutos, né? E acabou, assisto mais um. Aí o filme tem 2 horas e a pessoa acha que é muito. Ou se o filme tiver 3 horas, então é impensável. É uma relação complicada. Próxima semana, então, a gente encerra com triunfo, né? Fechar com a filosofia. É o triunfo da coruja. Então, vamos encerrar o episódio de hoje. Agradecer muito a presença de todos e todas aqui. Semana que vem, fechamos com o triunfo da coruja. Até lá, fiquem em casa sempre que possível, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Ouvi sim, Creonte. Um dia. Preciso mais do que isso? Por quê? Pra quê? Quem te pariu só precisou de um dia. Quando me deu um dia, você se traiu, Creonte. Você não passa de um imbecil, porque hoje me deu muito mais do que devia. Pra mim, basta um dia, não mais que um dia, um meio-dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se atura e se cura. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Lá, 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 lá. Corina, faz um favor pra mim, mulher, baixa a baixazão. Diz pra ele que eu tô aliviada, que minha dor tá passando, vai! Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se acata e se trata. Dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, viu? Um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria,